Olá, internautas, aqui da TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pelo Expresso 61 e a TV 61. E hoje eu vou conversar aqui com o José Ribamar de Araújo e Silva. O José Ribamar ele é mestrando em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, UNB, e ele possui graduação em Filosofia e Teologia no Centro Universitário Assunção. Ele foi membro da Pastoral Carcerária, atuando no Carandiru, em São Paulo. Foi ouvidor de segurança pública do Sistema Penitenciário do Maranhão, coordenador do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, o qual representou na primeira gestão do Conselho Nacional de Segurança Pública. Enfim, nós vamos conversar aqui com o Ribamar sobre segurança pública, mas também outro assunto que ele trata, que é feita a sua formação, a sua militância, que é a segurança alimentar e nutricional. Como vai você, Ribamar? Tudo bem? Tudo, tudo podia estar bem melhor no Brasil, mas haverá de ficar. É por isso que nós lutamos, né, João? Vai passar, né? Vai passar. Vai passar. Então, Ribamar, vamos começar. A gente sempre, com nossos entrevistados aqui no Direito Achado na Rua, a gente questiona sobre a sua inserção, né, no grupo de estudos do Direito Achado na Rua, da UNB, coordenado pelo professor José Geraldo. Como é que você está inserido nisso aí? Então, eu tive a felicidade de poder, a partir do ano 2019, esse momento simbolicamente em que o Brasil entrou num processo agudo de retrocessos políticos, sobretudo na área das políticas públicas governamentais, de ter essa oportunidade de participar do programa de mestrados da UNB e também atraído pela perspectiva de aprofundar os meus conhecimentos na área da segurança. Eu sempre costumo dizer que eu tenho um pé na segurança alimentar e nutricional e outro na segurança pública, e poder aprofundar esses temas no universo do debate conceitual e empírico, prático, não é? da concepção do direito que é construído coletivamente e que nasce dessa busca do direito achado na rua. Então, foi esse encontro que veio essa fome do saber, marco conceitual importante da busca do direito achado na rua. E aí, então, essa minha militância, diria até histórica, porque atravessou o século, né, em segurança alimentar e nutricional e em segurança pública, né, desde que eu ainda jovem, chegando em São Paulo, na formação seminarística, naquela época que a gente queria salvar o mundo, e a igreja, tive a oportunidade de participar de uma igreja militante, muito presente nas causas sociais, né, na Arquidiocese de São Paulo, sobre o pastoreio, no melhor sentido da palavra, de Dom Paulo Evaristo Arnes, que tinha ali uma perspectiva de luta pelos direitos humanos e fazia cumprir efetivamente os ensinos do Concílio Vaticano II de opção preferencial pelos pobres. Então, eu ali, acolhido pela Arquidiocese de São Paulo, né, o Dom Fernando Penteado, um bispo auxiliar de Dom Paulo, na região periférica da zona sul de São Paulo, eu tinha a opção, né, de fazer pastoral nas paróquias mais ricas daquele lugar, que ali naquela região estava Morumbi, Jardim América, mas eu ali, embebido por essa pastoreio, esse bom ensinamento de Dom Paulo, Dom Fernando, e de tantos que ali me formaram, eu optei por fazer a pastoral carcerária no Carandiru. E ali, então, já tive uma convivência com um universo de exclusão muito profundo. Eram 5.200 presos, já um dos maiores complexos penitenciários do mundo, e
nós sempre entendemos a pastoral carcerária não só como um alento para as pessoas privadas de liberdade, mas também uma luta pelos direitos das pessoas privadas de liberdade. Era simbolicamente 1984, para quem tem fé, não é mero simbolismo, mas era o ano da Lei de Execuções Penais. Em 1984 se erigiu a Lei de Execuções Penais. E aí, em articulação com o Instituto de Estudos Especiais da PUC, eu pude já participar de um programa sob a saudosa coordenação do professor José J. Queiroz, de um grupo de pessoas que tentavam popularizar, no primeiro manual do direito dos presos, o direito dos presos previsto na Lei de Execuções Penais. Lembre-se que nós estávamos saindo do chamado processo de distensão da ditadura militar, não é? Dom Paulo era um forte defensor dos direitos humanos. Se hoje em dia nós voltamos a ter uma forte criminalização da militância de direitos humanos, naquele tempo, então, toda a Arquidiocese de São Paulo e Dom Paulo e todos aqueles que seguiam esta busca eram fortemente criminalizados, não é? Não só tinha preconceito, mas uma verdadeira perseguição política, né? E nós enfrentamos isso com uma cartilha o primeiro Manual dos Direitos dos Presos, publicado pelo Instituto de Estudos Especiais da PUC. E ali dentro, nós vimos já erigir, não sob essa formulação, já em outros cantos do país, formulava o direito achado na rua o grande mestre, não é, Lira, né? E com ele Zé Geraldo, nas suas buscas, inquietudes e formulações, e sem saber, estávamos lá sintonizados, tentando buscar o direito achado no cárcere, não é? O direito daqueles privados de todos os direitos. E aí é simbólico dizer que o que eu pude perceber desde então, com raríssimas e gloriosas exceções, que é o mesmo que a gente confronta hoje de norte ao sul do Brasil, ou mesmo nas experiências internacionais que eu tive de visitar espaços de privação de liberdade, nós podemos ver que se cumpre aquilo que Josué de Castro, o grande geógrafo Josué de Castro, do Mapa da Fome, já profetizava, né, nos anos 50 no Brasil. Ele dizia que haveria o dia em que nós íamos ter só duas classes sociais, o dos que não comem e dos que não dormem com medo dos que não comem. Porque verdadeiramente ali você tinha ali grandes grupos criminosos, não tínhamos aquela onda de facção que hoje nós temos, e nem o crime fortemente organizado como temos hoje nas grandes esferas de poder. Felizmente, no Palácio do Planalto, não, né? Mas em tantos outros palácios a gente encontra, eu estou aqui ironizando, porque, na verdade, nós vivemos a falência múltipla dos órgãos e uma organização criminosa que se espraia por todas o sistema político no Brasil, mas ali fortemente criminalizados estavam quem? Né? Se dizia os pretos, pobres e periféricos. Se me permite um tropeço no machismo histórico, se dizia que eram 3 P's, né? Era o preto, o pobre e a puta. Com toda a licença e o tropeço, e aqui com a minha penitência pelo machismo, mas é porque também você tinha a situação de muitas pessoas que eram presas por mera vadiagem, crime, que nós tipificados, que nós herdamos da escravidão. E ali também estavam as mulheres, as prostitutas, né? E uma ínfima minoria de pessoas que eram estruturadas verdadeiramente no crime. E esse quadro se reproduz e se amplia. Passado todos esses anos, a gente pode perguntar o que melhorou. Infelizmente, o que a gente vê é piorar enormemente, complexificar esse quadro. Exatamente. Eu queria voltar só um pouquinho, eu quero fazer algumas perguntas sobre esse ponto que você menciona, né, inclusive dessa população, o perfil dessa população carcerária, mas eu quero voltar lá um pouquinho quando você menciona que lá na época da ditadura a gente tinha criminalização de quem defendia os direitos humanos, e era uma criminalização mais política, né? Hoje você tem uma narrativa de que quem defende direitos humanos defende bandido, né? Aí se você fala que está defendendo direitos humanos dentro da cadeia,
do cárcere, e isso mais amplifica, né, essa narrativa. Mas eu gosto de tocar nesse ponto, Ribamar, porque é preciso a gente explicar, porque a gente perde um pouco a narrativa, porque a gente não explica bem o que é a luta pelos direitos humanos, né? Que não é uma luta para defender qualquer pessoa que possa ter cometido um crime, é a luta para defender qualquer pessoa do arbítrio do Estado, da estrutura do Estado, incluindo no Estado os seus agentes, que são os policiais e, inclusive, os agentes carcerários. Né? Eu gosto de tocar nesse ponto porque a gente precisa, nessa luta pela narrativa, a gente precisa explicar isso para as pessoas. Né? Então, o nosso público, espero que esteja muita gente nos assistindo, e que não tenha essa compreensão, passar a ter essa compreensão, que não é você defender um cidadão que comete um crime, mas é defender qualquer pessoa. Quando você está defendendo qualquer pessoa, você está defendendo todas as pessoas contra a estrutura opressora do Estado, né? de todo o seu arcabouço aí, seja jurídico, sua estrutura policial, carcerária. Então, só queria provocar um pouco nesse ponto. Mas eu queria, você lembrou que não mudou, que mudou, piorou, né? Que piorou a situação carcerária no Brasil. Tem vários elementos aí que indicam essa mudança, né? E, sobretudo, essa sanha, né, que existe de, de, de achar que se resolve qualquer problema relacionado à segurança pública botando gente na cadeia. Né? Tanto é que alguns governadores e o próprio governo federal fala, vamos construir presídio. Né? Então, construir presídio parece que é a solução para todo o problema. Então, é o encarceramento mesmo, é a visão do que tem que encarcerar. Mas eu queria que você dissesse, né? Eu estou prolongando muito na minha premissa aqui. Por que piorou? Essa é a pergunta. Por que piorou? Eu primeiro quero agradecer essa sua intervenção metodológica de a gente voltar verdadeiramente à disputa conceitual sobre a defesa dos direitos humanos. Até porque muitos acham que a defesa dos direitos humanos, no caso do sistema prisional, é de quem está de um lado da grade. E se você, por exemplo, hoje, na minha missão de perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, aliás, retroagindo, eu além de militante seminarista, militante da defesa dos direitos humanos, depois, como militante da Ação da Cidadania, a campanha do Betinho, fui um dos coordenadores da primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar Nacional, e fui o primeiro presidente do CONSE aqui no Maranhão, ajudando a estruturar a Política Nacional de Segurança Alimentar Adicional. E depois voltando como ouvidor do Sistema de Segurança Pública Penitenciário, eleito pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos, indicado para 2 mandatos aqui no Maranhão, e hoje perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um compromisso que todo o país, a exemplo de 70 países no mundo, o Brasil assumiu quando ratificou o Protocolo de Prevenção e Combate à Tortura da ONU. E eu sempre enfrento essa disputa conceitual. Né? Mas se você pega os nossos relatórios, mesmo o meu de ouvidor aqui no Maranhão, né? Você vai ver que ali está sempre a defesa dos dois lados da grade. A defesa também dos direitos humanos de quem trabalha no sistema prisional. Isso. Por que isso que é importante essa disputa conceitual? Porque primeiro, nós somos herdeiros de uma herança nefasta do escravagismo, que bate todo dia na nossa porta, com as suas práticas racistas, colonialistas e violentas, né? E reeditam muito dessas práticas. Né? E a ditadura militar, todo o processo de endurecimento da ditadura militar, com a sua prática de tortura, com a sua prática de sumiço de corpo, de coisificação das pessoas, contribuiu para que o agente público se transformasse, ele, que pago para defender a lei, como transgressor primeiro da lei. Então, a defesa de direitos humanos supõe defender também que eles tenham condição de trabalho,
que eles tenham boa formação e que eles tenham vigilância e controle sobre eles para que efetivamente exerçam o seu papel, não é, de fazer cumprir a lei. É comum que no nosso relatório a gente também reivindique jornadas dignas de trabalho. É comum que no nosso relatório a gente reivindique condições de salubridade para que ele lide com as suas próprias enfermidades, para que ele não faça da prática da violência, não é, a sua realização profissional. Porque aí você começa a ter, e é o drama, que agora voltando à sua segunda pergunta, que se complexificou. Sobretudo quando você tem, como temos hoje, infelizmente, um governo federal que sinaliza nessa direção, que outorga e que promove, não é, esse tipo de propaganda, não é, do que contra é o homem armado, de que o homem bom e o homem do bem é o homem que faz justiça com as próprias mãos e que promove esse verdadeiro endurecimento, desprestigiando toda a conquista política que desde a Constituição Cidadã, não é? Inclusive a inclusão da tortura como um crime, não é, odiondo, inafiançável, não é, e que coloca o próprio Estado na condição de violador e, por isso, ser o agente de Estado passível de todo tipo de censura, não é? E de punição. Então, é importantíssimo poder esclarecer isso e poder dizer também que o nosso serviço é também para que o papel do Estado, não é, de promover o mais pleno exercício do direito, inclusive o direito de que a pessoa seja investigada devidamente, enquadrada nos crimes tipificados e que cumpra com dignidade a sanção pelo crime que cometeu. Né? E eu falo isso de uma experiência muito dura. Né? Eu tinha tudo para pensar o contrário. Né? Eu sou, na minha própria família, vítima de pistolagem. Tive o meu irmão mais novo, meu colega de futebol, aquele que brigava para me defender, porque eu era o magrinho frágil, ele era o forte, robusto, morto por um pistoleiro, né? Ainda jovem, com 21 anos de idade, né? Aqui no Maranhão. Então, eu estou dizendo isso não para fazer mas que eu nunca fiz disso nenhuma motivação para a militância da lei de Talião, até porque a lei de Talião não condiz, o olho por olho, dente por dente, não condiz com o padrão civilizatório que nós tanto lutamos para conquistar e consagrar no plano legal. Eu fui ouvidor do sistema penitenciário aqui no Maranhão, e se há juiz ou ministro do STF que não sabe o que é isso, eu sempre advoguei, mesmo sem ser advogado, de que eu me julgava impedido até de visitar a ala que o assassino do meu irmão estava, para que eu não sequer tivesse qualquer tipo de ingerência negativa sobre o cumprimento da pena dele. Agora, avançando para os meus estudos hoje de direito achado na rua, foi nesse universo que eu encontrei uma perspectiva também de aprofundamento do conhecimento, porque de tal sorte se banalizou a violação dos direitos humanos que um dos quadros que muito se complexificou dentro do sistema de privação de liberdade, e isso vale também para o sistema socioeducativo, foi a privação de direitos elementares, não só de ir e vir, que seria passível conforme a lei, mas até o direito de necessidades elementares, entre elas a de se alimentar. Daí o meu objeto de estudo. Meu objeto de estudo no direitos humanos é sobre esses novos fenômenos vetores do tratamento cruel, desumano, degradante e tortura. Por um lado, nós lutamos tanto para tirar, na campanha da cidadania, pelo Conselho, na luta pela inclusão tardia ainda do direito humano à alimentação adequada dentro
do capítulo 6º da Constituição Federal, nós temos que lutar no dia a dia para vê-la cumprida. Porque, normalmente, o que se vê no sistema prisional socioeducativo ou em outras instituições de privação de liberdade, que aqui nós podemos falar de instituições de longa permanência, né? Então, também privado de liberdade por condições de idade, de saúde, hospitais psiquiátricos, comunidade terapêutica com os drogaditos, né? Com dependência de uso abusivo de álcool e droga. O que nós vemos? É que, às vezes, as pessoas não têm a alimentação em quantidade necessária, nem qualidade necessária, nem na acessibilidade necessária. Exemplo concreto. Tudo hoje se diz que as rebeliões ou que é guerra de facção, assim como que um chavão. Dou-lhes o exemplo e convido a ler os nossos relatórios. O Mecanismo Nacional fez uma inspeção no Compage, o presídio lá do Amazonas, em 2015, e saiu de lá dizendo que estavam dando condições muito perigosas para a rebelião que veio acontecer 2 anos depois. Né? Aqui mesmo no Maranhão, a chacina do Complexo de Pedrinha. Se você pegar os meus relatórios enquanto ouvidor, eu não disse dia nem hora e nem fiz exercício de adivinhação, mas eu disse que estavam dadas as condições para a rebelião e o massacre que veio acontecer 2 anos depois. Você pode confrontar os relatórios de 2008 com o massacre de cortar cabeças em Pedrinha em 2010. Por quê? Aí vão dizer, não, foi guerra de facção. É uma forma simplificadora de ler o problema. Compage, Pedrinhas, entre outros níveis de violação, você tem até a privação da alimentação. Foi só por causa disso? Não, já disse. Nenhuma doença. A pandemia não mata só pelo vírus da Covid, ela mata pelas doenças oportunistas, as infecções, a falta de respiração, a insuficiência cardíaca que vem da pandemia. E, de igual forma, um dos fatores estressores em tudo isso é a privação do direito humano à alimentação. Exemplo concreto do Compage. Compage foi dito em 2015, nós voltamos lá em 2017, confirmando que o quadro pouco se alterou, como aqui em Pedrinha, pouco se alterou. Continuam pessoas privadas de alimentação, que é um fator estressor fundamental, não é? Que é a pessoa que, por razões econômicas, de conveniência da empresa terceirizada, um direito alimentar terceirizado, ela entrega, exemplo do Compage, o almoço e janta junto, para não gastar combustível. Só que ele fica mal acondicionado, então ele já recebe a alimentação de manhã de pouca qualidade, em pouca quantidade, e vai jantar uma alimentação azeda. Não é? E isso tudo constitui fatores estressores. O mais agravante disso é que, fazendo uma leitura macroeconômica e política da situação, se reforça e se comprova a ideia da seletividade penal. Todo mundo se escandalizou com aquela história do L-Coca, né, de 500 quilos de cocaína. Sabia que um dos motivos de maior prisão de pessoas no Brasil, como ao redor do mundo, é o tráfico ou a pertença ou ser usuário de drogas? E se você souber que as pessoas que traficavam 500 quilos de cocaína, se estão presos, não foi levado em consideração quem era o dono do avião ou de quem era o aeroporto de onde ele saiu, porque essas pessoas não estão suficientemente punidas. Por acaso, 2 senadores, não me consta que eles tenham sido punidos. Nem o dono do avião, nem o dono do aeroporto de onde saiu o avião. Senadores conhecidos da República. Detalhe, a empresa do senador Zezé Perrella, demos os nomes e provem o contrário, é o que eu quero, eu queria estar enganado. Se eu estiver enganado, muito do que eu vou falar aqui, se vocês me provarem que eu estou enganado, eu saio feliz, eu não saio triste, não. Eu queria estar enganado. Mas o que a gente vê em Minas Gerais, por exemplo, a família Perrella enricou vendendo alimento no sistema prisional. Então, assim, a família Zezé Perrella só passa no sistema prisional para vender alimentação, para terceirizar e enricar vendendo alimentação. Por quê? Porque eles não são pretos de periferia. Porque o preto de periferia, né, preto como nós, sequer pode andar com guarda-chuva, porque ele pode ser confundido como
alguém que está com uma metralhadora. Ou eu estou falando coisa que não acontece no Brasil. Eu queria estar enganado. Quanto de nós, com a nossa tez escura, ou mais escura que nós, com a nossa negritude, podemos trilhar nas periferias impunemente, ou mesmo um usuário de drogas que, pela força da nossa lei, 10.316, deveria ser tratado como usuário e ter um equipamento público da rede de atenção psicossocial para se tratar, não está sendo preso com 200 gramas de droga, seja lá de crack, lá na Cracolândia, como alguns advogam, né? Enquanto que os homens de meia tonelada de cocaína não me consta a punição que eles têm. E por que eu trago esse exemplo? Porque esse exemplo é flagrante. Esse exemplo é flagrante. Como esse exemplo, o meu Maranhão, estou farto de conhecer, né? Onde quem vai preso... Agora, a pauta do dia, o marco temporal. Indígenas, né? Que a gente vê presos. Encontrei, visitei situações de indígenas presos por ter tido a sua terra, por ter resistido bravamente na sua terra de raiz e de origem. Né? Em outras circunstâncias similares, o branco estaria protegido pela lei de legítima defesa, e o indígena não. O indígena tem, historicamente, a herança de ter sido invadido, de ter as suas mulheres, como as nossas matriarcas africanas, violadas, estupradas, né? E essa prática, infelizmente, é reproduzida no dia de hoje. Como é reproduzida, e como eu queria poder exibir, não vou conseguir exibir aqui, mas posso disponibilizar depois, a prática dos procedimentos, e aqui um detalhe, aqui uma chamada de atenção triste para nós. Visitando o Brasil, de Roraima até o Rio Grande do Sul, nos 4 cantos do Brasil, do Mato Grosso do Sul ao Rio Grande do Norte, diferentes bandeiras partidárias, que aqui está a contradição, né? E aí eu preciso dizer isso, a bem da verdade. Né? No momento em que a maior liderança latino-americana e do Brasil se encontrava preso político, e todo mundo hoje reconhece isso, estado governado pelo mesmo partido do presidente Lula, nós estamos fazendo o presidente Lula, né? Exerciam no sistema prisional práticas que reeditavam as velhas senzalas nas novas celas. Peguem o nosso relatório e vejam o exemplo dos chamados procedimentos da Força Tática de Intervenção Penitenciária no Ceará, tão fortemente denunciada, vamos voltar a avaliar agora 30 de agosto. Né? Até o modus operandi de encaixar homem entre homem. Você pega um navio negreiro, me cobre, por favor, se tiver como publicar, eu queria que você publicasse junto dessa entrevista. Você pega o navio negreiro, como as pessoas eram coisificadas, homens e mulheres, atravessavam o oceano, encaixados uns nos outros, não é? Desnudos e encaixados uns nos outros, porque eles eram coisas, eles não tinham sexualidade, eles não eram considerados na sua humanidade, eles eram peças. E parece coisa do passado colonial escravagista. Se você chegasse, como eu cheguei, em março de 2019, num presídio do Ceará, coisa que nós vamos avaliar agora, 30 de agosto, de novo, saber o que mudou, você ia encontrar homens da mesma posição, porque a Força Tática de Intervenção Penitenciária, denúncia já feita a todos os 4 cantos do Brasil, para minimizar os espaços em que as pessoas eram acumuladas em cubículo de 3x3, como que nos tumbeiros dos navios negreiros, elas eram encaixadas do mesmíssimo jeito. As fotos provam isso, e no nosso relatório a gente faz o confronto. Ou seja, a nossa missão hoje é desmistificar e complexificar. Óbvio que eles virão aqui e poderão te dar a versão deles, dizendo, não, é porque são facção criminosa, rivais, é porque nós estamos prendendo um que não pode ficar na mesma cela do outro, então a gente vai botar numa cela que cabe 10, a gente vai botar 30. E aí não tem colchão para os 30, a comida que chega, a água. Qual era um dos navios, um dos problemas que os nossos
ancestrais negros enfrentavam um navio negreiro. Era que eles estavam embarcados, mas eles às vezes tinham que beber urina, porque eles não tinham direito de beber água. Eu vi coisa similar em 2019, porque numa cela de 30 pessoas, a água era liberada por minutos, digamos, 10 minutos de água racionada para 30 pessoas. As mesmas pessoas tinham que receber a água do mesmo cano, e esse cano era água para beber e para banhar, e eles tinham ainda que acumular, então eles tinham que decidir, os 30 homens que ali estavam, nos 30 minutos de água racionada, se eles banhavam, se eles bebiam, ou se eles acumulavam para beber durante a noite. Outra coisa também, que é muito comum, é pessoas como eu. E aí eu falo de própria experiência, eu sou diabético. Se eu passo da hora de comer, eu entro em colapso. Imaginem homens diabéticos que tomam a última refeição do dia às 19 horas da noite e só vão se alimentar no dia seguinte, na hora que o carcereiro resolver servir o alimento. Se é café às 7 ou se é às 8. Eles passam 12 horas, não é, de intervalo de alimentação. Eles entram em hipoglicemia. E nós vimos o absurdo, no Ceará também, podemos falar de outro estado, mas aqui vem fresca a memória do Ceará, que nós estamos revisitando o relatório para o monitoramento agora dia 30, e para não dizer que falei de um partido ou de outro, ou que eu estou fazendo campanha para um partido ou para outro, é o PT que administra o Ceará, e lá no Ceará, né, tinha pessoas que entravam em hipoglicemia e que recebiam uma carga suplementar de insulina, mas não recebiam um prato de refeição para a ceia noturna. Então, e isso é um objeto de estudo. Mas o que isso tem a ver com o direito achado na rua? Porque isso é objeto do meu estudo no mestrado. É porque nós tivemos uma grande luta com o meu pé que eu tenho na segurança alimentar e nutricional, modestamente nos segmentos de Betim e da Ação da Cidadania e da Caritas, com a qual eu trabalhei aqui no Maranhão e que representei no CONSEA, né, durante um tempo, na luta da Ação da Cidadania. Nós lutamos para que as pessoas tivessem direito à alimentação e que esse direito à alimentação tivesse não só na LEP, na Lei de Execuções Penais de 1984, mas na Constituição Federal. Reabrimos a Constituição para fazer o mais legítimo reforma constitucional, que foi incluir o mais elementar dos direitos, o direito humano de se alimentar. Como se diz aqui para o lado da roça, que saco vazio não se põe em pé. Como é que se vai pleitear os demais direitos se o direito humano à alimentação adequada não está garantido? E tudo isso para dizer que encontrei nisso o foco para o aprofundamento do conceito de direito achado na rua, na perspectiva conceitual de que ele é um direito iminente do ser humano, garantido no ordenamento legal e que nós temos que disputar no dia a dia, na rua, não é? No cárcere. Por isso a gente pode falar de um direito achado no cárcere, né? Que é o direito de que a pessoa é privada de liberdade, mas ela não pode ser privada do mais elementar direito, que é o direito humano de se alimentar, por exemplo. Exatamente. Mas foi bom você tocar, né, no partido, né, no Partido dos Trabalhadores, porque a minha concepção, Ribamar, a gente tem, né, nós que temos pensamento de esquerda, progressista, né, a gente espera que governos, governos de partidos progressistas dê exemplo, né? Dê exemplo de uma série de coisas, né? Então, vamos pegar o próprio estado do Maranhão, né? Que você vê o governador que não está mais no PCdoB, está em outro partido, mas é outro partido de esquerda, cometendo erros, né, absurdos, né, na condução de algumas questões, né? Por exemplo, tratamento com quilombolas, né, e a própria polícia, né? Enfim. Mas é bom isso, a gente tem que fazer essa crítica, né? Tem que fazer essa crítica, é importante. Mas, Ribamar, eu queria... A gente está cansado de saber disso, né? A gente sabe que a maior população carcerária é a população negra e pobre, né? A gente sabe que essa herança escravocrata nossa, ela permitiu isso, né? Vem permitindo isso. Você já
Você já abordou muito bem aí na sua fala. Mas eu queria que você aprofundasse mais um pouco nisso, nesse perfil dessa população carcerária, né? Quem é essa população carcerária? Então, aqui outro recorte importante, que mais vulnerável dentro do sistema prisional estão quanto mais as pessoas se aproximam da periferia. Por isso a gente diz assim, o direito achado na rua também é um direito insurgente daqueles que são excluídos dos mais elementares dos direitos, né? E por isso podemos falar também da situação, por exemplo, das mulheres ou da população LGBTQI+, que agora nós estamos fazendo uma inspeção temática sobre isso. Quer dizer, se o espaço de privação de liberdade é um microcosmo, ele reedita aquela lógica da microfísica do poder, que quem tem menos, como é que quem tem mais, chora menos, né? Então, ela reproduz um sistema de dominação que faz, quanto mais vulneráveis as pessoas são no mundo cá fora, mais vulnerável elas ficam dentro do sistema prisional. E aí, nós tivemos a oportunidade também de ver, por exemplo, a forma como que se submetem no interior do sistema prisional as diversas organizações criminosas. E é preciso saber que a organização criminosa que chega no sistema prisional, em geral, é a periferia da organização criminosa. Tem muita gente festejando que prendeu o chefe da quadrilha, ou que prendeu o capo da organização, mas, infelizmente, muitas vezes a gente está, em nome de prestar serviço ao cidadão de bem, o chamado cidadão de bem está sendo violado, até mesmo o conceito, por um protecionismo que a sociedade exerce em torno das grandes elites econômicas, políticas, e não por acaso essas elites têm as suas raízes, não só as suas raízes históricas, mas os seus vínculos históricos preservados com os piores níveis de organização criminosa. Se nos tempos anteriores era a oligarquia, as oligarquias, o latifúndio, da pistolagem, hoje você fala de prisão das organizações criminosas, das facções do PCC, do Comando Vermelho, não nos iludamos, elas existem, elas são fortes, elas são internacionais, mas a gente raramente chega ao braço político dela. E aqui é preciso que alguém diga, e se precisar, a gente empresta a pouca coragem que tem. Não é? Nós, hoje, vivemos submetidos a um comando de uma dos piores das facções políticas, não é? Que é a facção fortemente dominada pelo militarismo, no que ele existe de pior, herdado da ditadura militar, não é? Porque nós não vivemos aqui no Brasil a experiência que outros países, como o vizinho, a Argentina, nos ensina da chamada justiça de transição. O esforço que nós fizemos, e eu modestamente, né, ainda era um jovem, participei do esforço de Dom Paulo, né, de Dom Paulo Evaristo Arnes, também aqui de Dom Paulo Pontes, do Maranhão, mas estou falando agora de Dom Paulo Evaristo Arnes, de catalogação, responsabilização e documentação de pedidos de reparação de pessoas sumidas, punidas, torturadas durante a ditadura militar, no projeto que depois virou um livro chamado Brasil Nunca Mais. O que foi que não houve no livro Brasil Nunca Mais? Aquilo que a Argentina fez. Eu tive a experiência, entre outras andanças, né, de estar na Argentina. E lá me possibilitou um amigo que era do Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU, meu abraço aqui por Henrique Fon, que deverá nos assistir, a conhecer a ERMA, a Escola das Armadas. Era uma escola da Marinha, lá na Argentina, Buenos Aires, e você, então, percorre ali
até os quartos, cômodos, onde as mulheres eram torturadas, tinham seus filhos sendo torturadas e depois ficavam com seus filhos ali e dali. Tinham os filhos dentro daquela erma das escolas armadas. Né? Posso depois de socializar alguns flashes disso, se você quiser usar nessa nossa entrevista. Passando por uma série de memórias, essa que o Brasil destruiu, que o livro Brasil Nunca Mais, e uma exposição de Dom Paulo que corre o Brasil, oxalá que nós possamos convidá-la para estar em Brasília no lançamento do nosso próximo relatório, 14 de dezembro, para o qual todos estarão convidados, que nós elegemos Dom Paulo nos 100 anos de nascimento dele. Dom Paulo Evaristo será homenageado, como nós homenageamos em 2017, 100 anos de Nelson Mandela. Só que no ciclo não meramente turístico que nós fizemos nas escolas da Armada, o último passo é o auditório onde você é reunido. E aí, no auditório, apresentam todos os grandes cabeças da tortura. Os fleuris de lá, os... Ustra, eu estava buscando esse nome, equipe sintonizada. Eu estava buscando esse nome que me fugia. E todos os que propagandearam e executaram tortura na Argentina aparecem nas fotos. E no final vai dizendo: General Ustra, sentenciado a 50 anos, morreu na cadeia. Pá, baixa a foto. Delegado Fleury Parani, sentenciado a 50 anos, morreu na cadeia. Tchá, tchá. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós temos presidente da República exaltando esse tipo de gente. E por que nós temos presidente da República exaltando esse tipo de gente? É porque o próprio presidente da República não foi punido. Porque a punidade que chega para quem, na periferia, não é, chama um general de bandido, por mais honesto que ele seja, esse morre na cadeia. Mas um deputado federal, hoje presidente da República, que exalta numa cerimônia de impeachment, sob os olhos de todo mundo, a figura do torturador, ele sequer foi investigado. Então, o que é a semente da violência presente no Brasil? O que é a raiz da milícia presente no Brasil? O que é a raiz da pistolagem presente no meu Maranhão? É a impunidade. E aí as contradições. Para não dizer que não falei da Flores, aqui no meu Maranhão, eu, ouvidor, de 2008 a 2012, denunciei uma série de policiais. Tem muitos como meus amigos até hoje. Não entre os denunciados, mas denunciei uma série de policiais e denunciei uma série de agentes penitenciários. Naquela época era agente penitenciário. Qual foi a minha tristeza, João? Que eu voltei depois, 6 anos depois, como perito do Mecanismo Nacional, e entrevistando em Pedrinhas ou em outro presídio aqui, sobre o governo de Flávio Dino, democrático, de esquerda, e o que eu estou lhe dizendo está no relatório, não traz os nomes, porque a gente manda o nome em ofício, né? Não manda o nome no relatório. Eu disse para minhas colegas peritas que comigo estavam: olha, esse cidadão aí eu não vou entrevistar, eu me julgo suspeito. Disse com essas palavras, abre aspas. O Lula estava preso, né? Então eu disse assim: se tem juiz no TRF4 que não sabe o que é suspeição, eu sei o que é suspeição. Eu não vou entrevistar esse cidadão, porque esse cidadão eu conheço. Esse cidadão eu denunciei. E eu denunciei, e hoje ele foi promovido. Porque ele antes era só um agente, agora ele passou a ser o diretor do presídio. E o que é pior, como ele não foi punido, ele pode chegar a presidente da República. Não, estou exagerando. Como ele não foi punido, ele passa a ser denunciado. Mas pode mesmo. Como ele não foi... Graças a Deus que no Brasil não acontece disso, né? Mas aí para fora acontece muito. Então, eu estou ironizando, como eu faço em sala de aula para as pessoas descontraírem, né? Mas não é fazer piada com... Mas eu consigo compreender com muita proximidade o que você está dizendo, porque na minha carreira como jornalista, eu denunciei muito policial, juiz que atitudes arbitrárias, né? Delegados que forjavam, plantavam armas, drogas, enfim, assim, fizemos muita denúncia
e o corporativismo, né, e a ligação política que esses bandidos, né, têm Eu, com o eu mundo. costumo dizer, perdão, Não, sim, é isso. Então, eu consigo compreender a sua revolta aí, né, a sua indignação, porque a gente fez muito isso e não teve, não eu teve costumo solução. dizer que, que a tristeza de um ouvidor que é quando ele denuncia um tenente e ele vai monitorar o cumprimento das denúncias que ele fez, e quando ele vai ver, ele já é tenente-coronel. Em Exatamente. vez de ser punido, ele é Por aí. promovido. Graças a Deus que aqui no Maranhão não acontece isso, mas aí para fora acontece muito. É por aí. É por aí mesmo. Eu lembro que tinha na época ele era capitão, depois que chegou, né, o coronel, e que a gente denunciava a truculência com que ele tratava os presos, né, as pessoas, as abordagens, né. E aí nós chegamos no governador, porque não, ele é um policial exemplar, porque ele resolve. Enérgico, Hã? enérgico, ele é um homem enérgico, ele Ele é resolve. simplesmente enérgico. Então é isso, esse povo é assim. Ô, Ribamar, vamos para as suas considerações finais? Então, a importância de que este canal, dando voz à luta e à conquista e à reflexão sobre o direito achado na rua, possa privilegiar esse tema. Porque esse tema é um tema, por mais demais periférico, discriminado até mesmo nas altas rodas intelectuais, mas efetivamente nos coloca em reflexão e em debate com o segmento mais excluído das ruas. E porque é o segmento mais excluído da rua, como titular de direito que são, do mais elementar direito de ir e vir, seja ele um sofredor de rua, um jovem em dependência de uso abusivo de álcool e drogas, uma comunidade terapêutica, seja uma pessoa, um andarilho é, com insanidade mental, ou seja, um presidiário, não é, que caiu acidentalmente, como infelizmente qualquer um de nós pode cair, não é, nas seduções do mundo da droga, do mundo do assalto, ou até mesmo na infelicidade, não é, de um homicídio, possa estar privado de liberdade. Não é? Ou um idoso abandonado e, por isso, vulnerável dentro de uma instituição de longa permanência, ou uma criança pobre, abandonada pelos pais num abrigo, possa estar vulneráveis, né, ao tratamento cruel, desumano, degradante e tortura. E daqui nasce, não é, a erupção da concepção e da importância do aprofundamento do conceito do direito achado na rua. Porque a rua não é só um lugar social. A rua também é um lugar ontológico, né? Esse palavrão para dizer é um lugar pleno de direito, em que as pessoas, simplesmente por serem pessoas, têm o direito de ir e vir, têm o direito de pensar, têm o direito de expor ideia, têm o direito de disputar a sua ideia, têm o direito de exercer a sua sexualidade, de viver na sua normalidade, né? De viver a sua excentricidade, né? De ser diferente, o direito de ser. O direito de ser é um direito achado na rua. E se ele é um direito achado na rua, ele também é um direito achado no cárcere, ele é um direito achado nas aldeias indígenas, né? Lá onde o marco temporal é motivo de massacre para muitos. Ele também é um direito achado na floresta, né? Para aqueles que preservam a nossa vida, o nosso oxigênio na preservação da floresta, e que têm os seus direitos violados. Ele é um direito achado, não é, pelas mulheres que ganham o seu sustento nos cantos da vida, ou dos homens que, não é, por um motivo ou por outro, não é, vivem em desalento no mundo das drogas. Então, pensar o direito achado na rua
não só como pretenso cidadão de bem, mas todo aquele que tem direito simplesmente por ser pessoa e por ter, como humano, direito humano, e por isso ter direito achado na rua. Então, é nessa perspectiva que nós agradecemos o convite, é nessa perspectiva que nós seguimos à disposição, e é nessa perspectiva que eu ainda queria, tanto quanto possível, socializar alguns flashes do que eu falei, para que, se for possível, na edição desta entrevista, você ainda possa exibir, né, flashes dos nossos relatórios de tudo aquilo que eu lhe trouxe aqui. Me cobre, por favor. Eu acho que vai enriquecer esse nosso diálogo. Muito obrigado. Força na luta e foco na vitória. Eu que agradeço você, Ribamar, foi muito bom, é um tema muito importante, né? Como você bem disse, né? É um tema que precisa ser aprofundado, precisa ser tratado. É um tema que está na periferia, né? Assim, dos grandes debates, né? E que ele tem uma importância muito grande. E eu quero convidar você para a gente, em outro momento, voltar, especialmente você informou aí que vocês vão fazer uma avaliação de alguns relatórios, né, do caso do Ceará tal, e outros, e quando tiver o resultado, ou estiver próximo disso, a gente pode voltar aqui na TV 61 para você falar mais sobre isso aí. E sobre o material que você tem, manda para a gente, que a gente vai utilizar aqui no site e vai utilizar também na descrição desse vídeo. Tá? Então, fica aguardando você enviar. Boa noite aí. Obrigado. Grande abraço. Boa noite, bom final de semana. Prazer, Muito prazer obrigado. enorme. E você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva aqui no nosso canal, né? Ative o sininho, dá o joinha aí na nossa transmissão, na nossa entrevista, para ajudar a gente a impulsionar o nosso canal. E eu agradeço vocês que estão nos assistindo mais uma vez. Obrigado, Ribamar. Um abraço.